Olá, alunos! Estamos de volta aqui com a resolução de mais uma questão de informática. Como sempre, vamos à leitura da questão. A planilha mostrada a seguir está sendo editada por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que contém o valor, que será exibido na célula D1, após esta ser preenchida com a fórmula. E ali vem uma função igual a SE, maior a 1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula 4, fecha parênteses, maior 4, ponto e vírgula menor B1, 2 pontos, B3, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula maior, abre parênteses, B1, 2 pontos, B3, ponto e vírgula 3, fecha parênteses, fecha parênteses. Bem, esta função C aqui demonstrada na questão é uma função de análise lógica. Essa função avalia um teste lógico e se o teste lógico for verdadeiro, ela responde o que está no segundo argumento, que nesse caso é a função menor. Se o teste lógico que está no primeiro argumento for falso, ela responde o que está no terceiro argumento, que nesse caso é uma função chamada maior. Mas como é que funciona na prática isso? Acompanha comigo. Então, o primeiro argumento da nossa função C contém, como eu disse, um teste lógico. E o primeiro argumento vai do abre parênteses até este ponto e vírgula aqui, que é considerado o teste lógico. Um teste lógico é aquele que avaliamos e vamos responder se é verdadeiro ou falso. Não vamos resolver ainda, vamos só perceber como funciona a função C. Então, o seu primeiro argumento é um teste lógico. O segundo argumento da função C é o que nós chamamos de resposta verdadeira. Isto é, se o teste lógico for avaliado como verdadeiro, o usuário deve responder o que está no segundo argumento, que é o argumento da resposta se o teste lógico for verdadeiro. Agora, se o usuário responder que o teste lógico é falso, então ele tem que ir direto até o terceiro argumento e o que está no terceiro argumento vai ser a resposta da função C. Então, essa é a estrutura da função C. Eu tenho um teste lógico no primeiro argumento. Se eu responder que esse teste lógico é verdadeiro, eu respondo que está dentro do segundo argumento e não levo em consideração o terceiro argumento, respondo só o que está no argumento verdadeiro. Agora, se eu disser que o teste lógico é falso, eu vou direto ao terceiro argumento e respondo só o que está dentro do terceiro argumento, que é o argumento falso. Ok? Essa é a funcionalidade da nossa função C. Agora vamos à resolução. Vamos pegar só o teste lógico do primeiro argumento e avaliar que a questão diz: qual o resultado da função maior a 1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula 4, e se o resultado desta função maior é maior do que 4. Então vamos ver, a função maior está dizendo a 1, 2 pontos, C3. Então ela quer avaliar aqui da célula A1 até a célula C3. E todo o intervalo entre elas. Observa, destaquei ali no retângulo vermelho, o intervalo que vai da célula A1 até C3. Isso porque o 2 pontos indica intervalo. Então, quando ele diz A1, 2 pontos, C3, ele está dizendo que é da célula A1 até a C3 e todas que estão entre elas compreendendo esse intervalo. Bem, qual é, observa aqui comigo, o quarto maior valor numérico deste intervalo? Aqui eu já anotei como 4 por uma simples razão, observa comigo. O primeiro maior, quando ele bota assim, A1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula 4, e é o que ele fez ali, observa comigo, A1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula 4, ele está querendo saber qual é o quarto maior valor deste intervalo. E por que eu já anotei como 4 o resultado? Observa comigo, porque o primeiro maior valor desse intervalo é 6, vamos anotar ali. O segundo maior valor desse intervalo é 5. O terceiro maior valor desse intervalo também é 5, porque tem 5 em repetição, e quando tem repetição tem que passar a constar na contagem. Então, o primeiro maior valor é 6, o segundo maior valor é 5, o terceiro maior valor é 5, e o quarto maior valor desse intervalo é 4. Como ele botou ponto e vírgula 4, ele quer o quarto maior valor desse intervalo, que é justamente 4, que eu já deixei anotado ali para vocês como resultado da função maior. Então, o resultado dessa função maior que pediu intervalo a 1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula 4, o ponto e vírgula 4 indica que é o quarto maior valor do intervalo. E o quarto maior valor desse intervalo é, de fato, ali o número 4. Então, já destacamos. Agora, ela está dizendo também, observa, se o resultado desta função maior, que eu destaquei em vermelho, foi 4, o teste lógico pede para avaliar se esse 4 é maior do que 4. Observa ali, está aparecendo o sinal maior, 4. 4 é maior que 4? Verdadeiro ou falso? Falso, porque 4 é igual a 4. 4 não é maior do que 4. Então, a avaliação desse teste lógico do primeiro argumento indicado aqui é falso.
porque o resultado da função maior foi 4, e ele está pedindo para avaliar se 4 é maior que 4. Falso, 4 é igual a 4, não é maior. Quando na função C o teste lógico é falso, eu tenho que ir na parte verdadeira ou tenho que ir na parte falsa? Percebe? O teste lógico foi falso, então eu tenho que ir direto para a parte falsa. Não posso pegar o argumento verdadeiro, só posso resolver o argumento falso, que é o terceiro argumento na função C. Então, se eu for resolver só o terceiro argumento, que é o argumento falso, lá dentro tem uma função maior que diz B1, B3, ponto e vírgula 3. Isso quer dizer que ele quer o terceiro maior valor do intervalo B1, B3. Quando ele coloca ponto e vírgula 3, ele está pedindo o terceiro maior valor do intervalo B1, B3. Vamos procurar esse intervalo. B1 está aqui, ó, célula B1, coluna B, linha 1. B3, coluna B, linha 3, está aqui embaixo. Se eu fechar o intervalo B1, B3, entra essas três células aqui no intervalo B1, B3. Qual é o terceiro maior valor desse intervalo? O primeiro maior valor desse intervalo é 5, o segundo maior valor desse intervalo é 3 e o terceiro maior valor desse intervalo é 1. Portanto, a resposta desta função maior que diz 3, terceiro maior valor de B1, B3. No intervalo que vai da célula B1 até a célula B3, o primeiro maior é 5, o segundo maior é 3 e o terceiro maior é 1. Por isso, a resposta é a letra C de Canadá dessa questão, 1, que foi o resultado do nosso terceiro argumento que tinha a função maior. Sem dúvida nenhuma, então, C de Canadá a resposta para essa questão. Questão bem interessante, bem famosa nas provas de concurso, porque essa função C é uma função de análise lógica. Ela retorna uma resposta se o teste lógico é verdadeiro e uma outra resposta se o teste lógico é falso. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!